Maravilha, meus amigos, minhas amigas, estou de volta de férias, hein? O que significa que esse vídeo não foi gravado com tanta antecedência. Eu estou gravando numa quarta-feira e se tudo der certo, esse vídeo será publicado numa quinta-feira. Estou de volta ao batente, ao dia a dia do futebol inglês e talvez essa seja a primeira semana da história do canal com 2 vídeos publicados, hein? Isso porque com o retorno dos jogos, no sábado eu vou para Leicester para cobrir a Community Shield, a Supercopa da Inglaterra, entre o campeão da Premier Manchester City e o campeão da Copa da Inglaterra Liverpool. E aí no sábado eu quero publicar um vídeo, só que eu tô numa dúvida e eu preciso da ajuda de vocês aqui nos comentários. Você prefere um vídeo com os bastidores dessa cobertura, saindo daqui de Manchester, pegando o trem, chegando lá, pegando credencial, entrando no estádio, patati patatá? Ou vocês preferem uma análise pós-jogo falando da partida gravada lá do estádio do King Power Stadium? Eu sei que não tem o charme de Wembley, que vai receber a final da Eurocopa Feminina no domingo, mas ainda assim acho que é um conteúdo que pode ser interessante. Então, por favor, deixa aqui nos comentários a sua preferência entre essas duas opções. Show? Mas o assunto do vídeo de hoje é o Chelsea. O que aconteceu com o Chelsea desde o título da Liga dos Campeões, quando o horizonte parecia ainda mais azul do que o presente, até esse momento em que o clube passa por uma transformação, por um período de transição, e o time vive quase que um princípio de crise antes mesmo do início da temporada. É claro que muita coisa aconteceu, não é apenas não são 2 ou 3 fatores que contribuem para essa derrocada do Chelsea, mas eu vou tentar abordar aqui os principais, não todos, mas os que eu considero os principais fatores para esse caminho do Chelsea até aqui. Olha, eu tendo a não levar resultados de pré-temporada muito a sério, eu tento não fazer análises muito profundas e determinantes com esse momento de testes e, enfim, jogadores voltando de férias e tudo mais. Mas além da goleada sofrida para o Arsenal, que por si só, poderia levantar algumas sobrancelhas no Chelsea, o que mais me chamou a atenção foram as palavras do Tuchel depois do jogo. E eu vou até ler aqui, para não perder nenhuma palavra, o trecho que mais me chamou a atenção nessa entrevista coletiva. Abre aspas para Thomas Tuchel. Eu não posso garantir que a gente está preparado para o início desta temporada. São os mesmos jogadores, então por que algo deveria mudar? Tomara que haja alguma evolução, mas no momento temos os mesmos problemas porque temos os mesmos jogadores. Caramba, né? Que pancada! No elenco, mas principalmente na diretoria e na política de contratações. Só que precisava falar isso em público? Isso ajuda em quê? Eu acho que só ajuda o próprio Tuchel a curto prazo, que o torcedor pode olhar, caramba, não é culpa do Tuchel, mas a longo prazo, acho que corrói algumas relações dentro do próprio elenco e não ajuda a construir excelentes relações com a nova diretoria do clube. Mas daqui a pouco a gente volta para o presente do Chelsea. Antes vamos viajar para um passado nem tão distante em que Thomas Tuchel sorria e os torcedores faziam projeções ainda mais altas do que o próprio título da Liga dos Campeões. Havia uma sensação de que o Chelsea poderia viver anos seguidos de glórias e de brigas pelos grandes títulos do futebol inglês e do futebol europeu. Eu estava lá no Porto, no Estádio do Dragão, inclusive perdi o bigode nesse dia, mas isso é papo para outro dia, isso é papo para outro vídeo, que inclusive já foi publicado, e não para hoje. O que aconteceu daquele título da Champions até aqui? Uma temporada completa, a primeira temporada planejada por Thomas Tuchel no Chelsea, e a gente vai tentar dar uma pincelada em alguns fatores que fizeram com que a temporada fosse bastante aquém do que parecia que poderia ser pós-título da Champions. Mas lembrando que, dadas as circunstâncias dessa temporada, a terceira colocação na Premier League não é algo descartável, tá? Muito pelo contrário, eu acho que é bastante significativo que o Chelsea tenha conseguido, mesmo em meio a todos os problemas, garantido a terceira posição na Premier League, a vaga da Liga dos Campeões, essa terceira posição que jamais foi seriamente ameaçada. E eu lembro que eu mesmo, depois do título da Champions, da contratação do Lukaku, colocava o Chelsea como o favorito para o título da Premier League, acima de City e acima de Liverpool. O que hoje pode parecer uma loucura, acho que fazia um certo sentido, tá? Eu achava que além do encaixe perfeito do Lukaku, o time encontraria mais consistência, os jovens já muito bons encontrariam mais maturidade e os recém-contratados que tiveram lampejos, mas não consistência, encontrariam de fato
essa consistência, como Werner, Ziyech, Havertz, mas nada disso aconteceu. Inclusive eu dei esse palpite numa participação minha no podcast do Blues of Stamford, e eu sugiro bastante, indico bastante o trabalho deles, especialmente no Twitter. E aqui eu aproveito para mandar um salve especial para o Gustavo de Araújo, para o João Paulo Pires e companhia, que fizeram e fazem um grande trabalho por lá. Eu vou começar pelo problema com mais grife e com uma das maiores decepções dos últimos anos do Chelsea. O Lukaku, ele foi um problemaço. Uma das piores contratações da história do Chelsea, da história da Premier League. Custou 100 milhões e está saindo por dinheiro de pinga, emprestado por uma temporada, e essa temporada ela pode virar duas, até a Inter conseguir ter algum dinheiro para pagar ao Chelsea. Esse prejuízo financeiro com o Lukaku, ele é enorme, mas ele não é tão grande quanto o esportivo que seria mantê-lo no elenco. Então esse empréstimo para a Inter de Milão ele faz sentido, tá? É um cálculo difícil, é cortar da própria pele, porém o Chelsea precisava deixar o insatisfeito, o problemático, o pouco inspirado e feliz Lukaku seguir a própria vida. O Lukaku ele não falhou sozinho, né? O sistema também não o ajudou, muito por conta das lesões. Não tem como você analisar a temporada do Chelsea sem passar principalmente por essas lesões nas laterais. Dois pilares do time do técnico Thomas Tuchel mal jogaram na temporada passada, principalmente o Ben Chilwell, que nem conseguiu voltar. O Reece James voltou no fim da temporada e eu lembro, depois de um jogo contra o Manchester United em Old Trafford, o Tuchel falando, caramba, quando eu olho para o James jogando mesmo sem ritmo, eu vejo o quanto que é impressionante que a gente tenha mantido a terceira colocação da Premier League até aqui. E ele tinha razão. Houve outros problemas dentro de campo, acho que principalmente a queda do Kanté, a queda do Jorginho. Enfim, uma queda individual e coletiva de rendimento de vários jogadores que foram peças-chave para o Chelsea campeão da Europa. Mas imagina você trabalhar sem saber se vai receber. O que é uma realidade pra gente no futebol brasileiro que está deixando aos poucos de ser, felizmente, pelo menos nos clubes com mais grana. Aqui na Europa não é normal, ainda mais na Premier League, ainda mais num clube com a estatura e com as finanças do Chelsea. Mas a verdade é que por conta das punições do Reino Unido a Roman Abramovich e outros milionários russos com investimentos dentro do território britânico, o Chelsea passou 3 meses de uma fase aguda da temporada sofrendo sanções. Houve impeditivos na venda de ingressos, nos pagamentos dos salários, no planejamento do dia a dia do clube, até de venda de chaveiro na loja do clube que teve que ser fechada. E eu não quero entrar aqui no mérito da punição ou da hipocrisia dessa punição de um país que até ontem recebia milionários russos a ponto de ter a própria capital tendo o apelido de Londongrado e que até hoje abre as portas do país e do futebol para o dinheiro da Arábia Saudita, para o dinheiro dos Emirados Árabes, um país que tinha uma relação quase de irmandade com o governo de Donald Trump, e por aí vai, né? Se eu ficar listando aqui as hipocrisias da história inglesa, esse vídeo ele não vai terminar. Só que, enfim, com todos esses problemas dentro e fora de campo, eu acho que a temporada do Chelsea, pelo menos olhando para a Premier League, ela foi razoável. Evidentemente que não em comparação com as expectativas antes de todos esses problemas acontecerem, mas sim considerando os contextos da realidade que se apresentou. Contextos esses que aí sim voltamos para o presente afetam o Chelsea até o dia de hoje, tá? Enquanto os outros clubes estavam negociando com os jogadores desde cedo, o Chelsea estava trocando a diretoria. Enquanto os empresários estavam acostumados a ligar para a Marina, antiga diretora esportiva, ela respondia sem muita certeza de até quando ela continuaria respondendo pelas contratações do Chelsea. E enquanto hoje os clubes têm diretores esportivos, o Chelsea tem um diretor esportivo interino formado entre o novo dono ou o novo principal dono, Todd Boehly, e ajudas do técnico Thomas Tuchel na política de contratação e na abordagem do Chelsea nesse mercado de transferências. Por isso, inclusive, que o técnico alemão já está, antes mesmo do início da temporada, bem mais desgastado do que deveria. Eu não estou tirando a culpa do Thomas Tuchel no cartório, tá? Eu acho que ele tem problemas de ordem tática, inclusive, de buscar soluções que não foram muito eficientes para esse Chelsea. Porém, eu acho que ele ainda é o melhor nome disponível. Eu acho que o projeto do Chelsea tem que girar em torno do Thomas Tuchel, pelo menos até uma nova ordem. E é evidente que ele ter que ficar se preocupando com a política de contratações do Chelsea no mercado, agindo quase que como metade de um diretor esportivo interino,
é um problema. Ele inclusive vem reclamando publicamente disso. E aí tudo bem que o Chelsea já conseguiu contratar o Koulibaly, o Sterling, porém, até aqui o Chelsea viu mais derrotas do que vitórias no mercado de transferências. Viu o clube perder o Rafinha e provavelmente o Koundé para o Barcelona e o De Ligt para o Bayern de Munique, isso para ficar nos principais nomes. Então, quando o Tuchel fala de mesmos problemas com os mesmos jogadores, é uma porrada direta na diretoria. Então ele está bastante nervoso, acima do ponto para esse momento de pré-temporada, faço questão de repetir isso. Ele também está incomodado com a quantidade de jogadores que já não estão mais com a cabeça no Chelsea e o clube ainda não conseguiu negociar. Principalmente Marcos Alonso, Ziyech, Azpilicueta, Werner. Fora outros que estão na franja do elenco, não estão dos planos do Tuchel e ainda estão no clube, como, por exemplo, o Ross Barkley e o Kennedy. Há alguns raios de luz, tá? Parece difícil enxergar nesse momento, mas eu acho que eles existem e já estão se manifestando na prática. O Conor Gallagher, que fez uma ótima Premier League emprestada ao Crystal Palace na temporada passada, é uma boa novidade para mexer com as opções de qualidade nesse meio-campo que foi tão problemático, né, na temporada passada. O Reece James e o Tio começam a temporada, pelo menos em teoria, saudáveis e tomara que nada aconteça com eles, porque, como sabemos, eles são fundamentais para esse Chelsea. O Koulibaly é um excelente zagueiro que há muito tempo já estava prontinho para chegar à primeira prateleira do futebol europeu, e finalmente algum clube conseguiu chegar ao valor que o Napoli avaliava o Koulibaly. E eu também acho que a contratação do Sterling pode fazer um certo sentido, tá? Não como falso 9, porque acho que o Tuchel vê o Havertz e está preparando o Havertz para ser esse cara. Mas o Sterling, por mais que ele não seja um jogador brilhante e longe de ser unanimidade, ele entrega mais gols do que o Werner, do que o Pulisic, enfim, do que outros jogadores daquela zona do campo que o Chelsea tem até hoje no elenco. A última vez que o Chelsea teve um cara que marcou 20 gols ou mais na Premier League foi em 2017 com o Diego Costa, e não por acaso o time foi campeão daquela Premier com o Antônio Conte como treinador. Acho que a grande questão para o Sterling agora é ele provar que o bom número de participações em gols que ele teve com a camisa do Manchester City não era só o Manchester City do Pep Guardiola. O Chelsea muito provavelmente vai criar muito menos chances para o Sterling, então é um desafio também para o Sterling se provar no Chelsea. Bom, para finalizar, hoje, nesse momento, é claro que ainda tem mais um mês aí de janela de transferências aberta, o elenco do Chelsea é pior e ainda está bastante inchado com opções que não estão à altura do que o Chelsea precisa e merece. O clube, evidentemente, vive um dos maiores momentos de transição da própria história e isso, é claro, está afetando no time. O elenco também vive um período de transição, muitas saídas e chegadas que precisam ser mais numerosas do que foram até aqui. Então, se o Chelsea for para a temporada com o elenco que tem hoje, na minha humilde opinião, não disputa grandes títulos e uma boa temporada para esse elenco seria manter a vaga na Liga dos Campeões por meio da Premier League. Nesse momento, a grande ameaça para o Chelsea é perder a posição de terceira força dentro da Inglaterra. Duas concorrências vizinhas se reforçaram bem, Arsenal e Tottenham, e vamos ver como será o Manchester United de Erik ten Hag. Então, para resumir, o que aconteceu do Chelsea campeão da Europa até o Chelsea de hoje é que lá atrás era um time que poderia olhar para City e Liverpool e se ver, inclusive, à frente deles num médio prazo, não apenas em uma competição. Hoje é um time que se vê mais distante desses dois que têm bipolarizado as batalhas dentro da Inglaterra, dentro da Premier League principalmente, e se vê em risco de perder a terceira posição, talvez até a quarta. É uma temporada que pode ser esquisita e perigosa para o Chelsea. Não sei se você concorda, deixa aqui o seu comentário. Por favor, eu lembro aqui que eu leio todos, absolutamente todos os comentários de todos os vídeos. E também, se for possível, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso você não seja inscrito, porque temos mais vídeos pela frente e nesse sábado teremos mais um. Falta você tomar a decisão por mim. Pode ser? Um abraço e até breve.